Ô, gente, a fala machista do Paulo Figueiredo, o amigão do Flávio Bolsonaro, caiu como uma bomba na direita, na extrema-direita e no discurso político, mas não deve vir como nenhuma surpresa, porque a 12ª característica do fascismo eterno no texto de Humberto Eco é justamente a característica do machismo, do desdém pelas mulheres. Sim, eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo essa característica do fascismo. Assista o vídeo até o final, que eu trago isso no final. Mas vamos ver o vídeo do Mídia Ninja sobre esse assunto e tecer alguns comentários. Vamos lá. Bom dia, senhor Paulo Figueiredo. Como vai? Hoje eu aprendi uma coisa interessante. Se as mulheres solteiras estão estatisticamente votando mal porque votam em alguém com quem o senhor não concorda, então eu também posso chegar à conclusão que as mulheres estatisticamente estão casando mal, até porque o senhor é casado. Bom dia. O amigão de Flávio e Eduardo Bolsonaro, que faz a ponte entre a família e o governo Trump, Paulo Figueiredo, atirou no pé do candidato à presidência do Brasil pelo PL. Usando o espaço em seu podcast e informações falsas, o foragido da justiça, condenado pelo STF e autoexilado na terra do Mickey Mouse, mirou na misoginia e acertou na maior parte do eleitorado brasileiro. Vamos entender o que aconteceu através dos comentários que pipocaram na internet após a publicação. Mulher vota estatisticamente muito mal, principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu tô dizendo. Pode arrancar os peiteiros das calcinhas, pode fazer o que você quiser. Esse aí que falou no vídeo é o Paulo Figueiredo, um dos coordenadores da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. E na visão não só dele, mas de muitos bolsonaristas, inclusive é um movimento que vem crescendo muito nos Estados Unidos, as mulheres não têm um voto de qualidade e que elas só teriam esse voto de qualidade se fossem orientadas pelos seus maridos a votarem em determinado candidato. Veja só o parâmetro que essas pessoas usam para verificar o que é um bom voto e o que não é. Flávio Bolsonaro, independente de quem você seja. Se você vota em Flávio Bolsonaro e acha de fato que ele é um bom nome, você está com problemas sérios aqui, ó, na sua cachola. Vale lembrar que Bolsonaro, pai, que está preso, já fez diversas falas contra mulheres. E o seu filho, pelo jeito, está seguindo esse legado que o pai construiu, não só por ele mesmo, mas com todos os seus coordenadores e o seu entorno, que parecem não gostar de mulher em hipótese alguma. Que fique claro, se Flávio Bolsonaro vencer a eleição, é possível que ele articule do mesmo jeito que está acontecendo lá na terra que ele tanto ama, que é os Estados Unidos. Uma fortíssima campanha contra o voto feminino. Portanto, compartilha muito esse vídeo, a gente mostrar a cara desses que andam ao lado de Flávio Bolsonaro e que se identificam com o bolsonarismo. Senhor Paulo Figueiredo, neto do ditador, ex-presidente da República Figueiredo, foragido do Brasil, agora resolveu ensinar as mulheres a votar. Logo ele, que vive conspirando contra o próprio país, decidiu dizer que mulher vota mal. Senhor Figueiredo, mulher vota com história nas costas, filho no colo, conta para pagar, casa para sustentar e país para levantar. Mas há uma ironia difícil de ignorar. Paulo Figueiredo, investigado por atuar contra as instituições do próprio país, agora acha que também pode decidir quem merece votar. Primeiro, conspiram contra o Brasil. Depois, tentam diminuir as mulheres brasileiras. O Brasil não precisa de homens que tenham medo do voto feminino. Precisa de mulheres livres, respeitadas e conscientes de que ninguém, muito menos um machista pequenininho escondido no exterior, tem autoridade para dizer qual é o lugar delas na democracia. Há também um evidente erro de estratégia política. O maior eleitorado do Brasil é formado por mulheres, tá? Como é que um grupo político pretende ampliar apoio quando uma das suas principais vozes trata justamente a maioria do eleitorado dessa forma? Na comunicação, toda fala revela uma visão de mundo. E essa fala de Paulo Figueiredo definitivamente tenta comunicar que a mulher que pensa por conta própria merece menos credibilidade do que aquela que simplesmente acompanha o voto do marido. Mulheres não votam bem ou mal por serem mulheres, Paulo. Elas votam de acordo com suas convicções, suas experiências, seus valores e sua liberdade. Se você não sabe, em uma democracia, o voto é individual. E o respeito também deveria ser. E diante de tudo isso, o que chama a atenção é o silêncio de Flávio Bolsonaro. Nenhuma crítica, nenhum distanciamento, apenas um silêncio que soa mais como concordância do que como cautela. Talvez o incômodo de Flávio não seja só com a madrasta Michele, mas com o eleitorado feminino que insiste em pensar por conta própria. Um detalhe inconveniente para quem prefere mulheres que apenas acompanham.
Mais uma vez, um bolsonarista é ofensivo com as mulheres. Um bolsonarista que está lá nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil. Imagina que agora diz que mulher vota estatisticamente muito mal. Completou dizendo que mulheres casadas votam melhor, porque tendem a acompanhar o voto do marido. Isso é muito nojento. É um desrespeito com todas as mulheres. Conquistamos o direito ao voto e à independência e não é de hoje. Essa gente vive em outra realidade. Uns frustrados que se ressentem do sucesso de milhões de mulheres que não dependem de ninguém para seguir em frente e se sustentarem. O Brasil definitivamente não precisa de nada disso. Temos que prestar atenção. O projeto dessa turma é voltar a impor submissão das mulheres aos homens e do nosso país aos Estados Unidos. Eles falam grosso com as mulheres e fino com os Estados Unidos. Quem não respeita as mulheres não tem nada a oferecer ao Brasil. Detesta. Excelente fala da Glaze. Todas falas aí muito boas, né? Eu tenho pouca coisa a acrescentar. Agora, é importante entender que o Paulo Figueiredo, ele falou em tom alto o que muitos da direita pensam, mas não falam. E por que não falam? Porque sabem que vai custar votos. Então, acabou sendo bom por um lado, porque acabou se tornando uma janela para a mente da extrema-direita, né? A mente predominante na extrema-direita. E eu quero lembrar alguns fatos objetivos. O Bolsonaro disse que mulher deveria ganhar menos dinheiro do que homem porque engravida. Que ele entendia os empresários que pagam menos as mulheres do que os homens porque a mulher engravida e fica mais tempo afastada do emprego. Essa visão sobre a mulher, que deve ganhar menos dinheiro do que o homem, demonstra claramente uma visão de uma pessoa machista. E esse é um exemplo objetivo em relação a uma visão de política pública, porque paridade, igualdade salarial é um dos elementos fundamentais da luta do movimento feminista, além do direito ao voto e uma série de outras questões. Mas, enfim, você pega esse exemplo, que é um exemplo concreto, enfim, e você percebe que todas as outras falas machistas do Bolsonaro, né, são reflexo de uma perspectiva, de um jeito de pensar neofascista. Eu vou trazer no final desse vídeo a 12ª característica do fascismo eterno, para vocês entenderem isso melhor. Mas vamos lá. Mulher. E aqui não tem uma conotação ligada à sexualidade. Não gosta. Tratam mal, desprezam e colhem o resultado nas pesquisas. As mulheres também não gostam deles. Paulo Figueiredo vive nos Estados Unidos e tem sido uma das principais pontes entre o governo Trump e a família Bolsonaro. Ao comentar os vídeos de Michele, Figueiredo afirmou: onde o Flávio vai pior nas pesquisas é justamente no eleitorado feminino. E ironizou: parabéns, bela ajuda. Escreveu para a Michele. Então a resposta veio pelo Paulo Figueiredo. Laura tem mais detalhes sobre esse ataque absurdo, misógino, mais uma vez, do bolsonarismo contra as mulheres. Laura. Rodrigo, eu separei aqui a fala mais machista do Paulo Figueiredo, dentre muitas, né? Em mais de 1 hora e 40 minutos de vídeo. Olha só o que ele falou. Mulher vota estatisticamente muito mal, principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu estou dizendo. Podem arrancar os pentelhos das calcinhas, fazer o que quiser, principalmente as feministas que têm mais pentelhos, mas quero dizer a vocês, isso é estatística. Rodrigo, que dados são esses? De onde ele tirou isso? Completamente misógino. O Paulo Figueiredo disse ainda que a Michele e a senadora Damares Alves são feministas. Olha só essa fala dele, abre aspas. Muitas mulheres acham que são feministas só porque elas entendem que precisam ter os mesmos direitos que os homens. Isso não é feminismo. Bom, Paulo Figueiredo, se isso não é feminismo, o que é feminismo, né? Segundo ele, o feminismo é de matriz marxista e carrega consigo ideias de todo tipo, como as cotas identitárias. É muito ruim trazer essa fala horrível do Paulo Figueiredo, mas a gente tem que escancarar a realidade misógina da extrema-direita, né? É fundamental esclarecer que existe uma tendência marxista dentro do feminismo. O feminismo é maior do que essa tendência. Não é a única tendência. Ou seja, sim, o feminismo tem uma influência importante dentro de uma das suas tendências do marxismo, e ainda bem, porque o marxismo deu ao feminismo muitos dos elementos de luta por igualdade salarial e tal, outros elementos importantes da luta feminista, mas a luta feminista tem o feminismo liberal, tem feminismos de outras naturezas, enfim, o feminismo é um movimento muito maior, mas compreender isso é uma coisa de gente que estuda história e tal, não é o caso do Paulo Figueiredo, né? Não é o caso dele. Rodrigo. Eu acho uma fala péssima, mas ao mesmo tempo uma fala que aprofunda esse vazio que existe, essa diferença que existe entre o candidato bolsonarista e o eleitorado feminino. Se depender só das mulheres,
o Lula ganha no primeiro turno. E quanto mais eles falam, mais as mulheres vão votar contra o bolsonarismo. Fala mais, Paulo Figueiredo. Os jornalistas do UOL News, Daniela Lima e Eduardo Sakamoto, questionaram o posicionamento de Flávio Bolsonaro em meio à sua campanha presidencial. Parecia um discurso arrazoado, 2.0, conectado com o tempo e com a situação de um país onde sim a maioria dos lares é chefiado por mulheres. Dito isso, por que não vai dar certo? Por conta da capacidade de autossabotagem do clã e dos que os cercam. Um dos maiores aliados do Eduardo Bolsonaro, o neto do último ditador do Brasil, Paulo Figueiredo, mais um do time dos autoexilados nos Estados Unidos, decidiu dizer que mulher não vota mal. Ele praticamente ensinou que as mulheres eram burras. Acho que dá para começar da seguinte forma. Enquanto o senador Flávio Bolsonaro não vier a público e criticar publicamente o seu aliado, disser eu não concordo com o que o senhor Paulo Figueiredo fala ou faz, então ele está endossando as declarações de Paulo Figueiredo. Ponto. É simples assim. Essa mensagem do Paulo Figueiredo está alinhado, sim, a determinados movimentos ultraconservadores dos Estados Unidos, que inclusive, ultraconservadores de homens e de mulheres, que inclusive pedem para que seja feita uma situação lá, que é uma casa, um voto. Ou seja, que o marido vote em nome de toda a família, ignorando décadas, séculos de lutas das mulheres por ter a sua própria voz política. Então o que acontece? O Paulo Figueiredo solta uma bomba dessa, ele anima esse grupo mais radical, ele anima o movimento Red Pill, ele anima os jovens, muitos deles que estão indo atrás do Renan Santos, ele anima esse grupo, só que esse grupo não vai votar no Lula, nem por um decreto, nem que chova canivete. Ele precisa, e o Flávio Bolsonaro precisa neste momento ganhar voto naquele grupo dos independentes, naquele grupo que hoje não quer nem votar nenhum nem em outro, ou que está procurando uma nova saída, ou tem um voto pragmático que pode ser guiado pelo como o candidato vai entregar uma melhoria na qualidade de vida para você. Então, esse aliado de primeira ordem, o Flávio não é responsável por aquilo que ele diz. Vamos colocar que quem fez a ponte entre Donald Trump e a família Bolsonaro foi Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo tinha relações econômicas, empresariais com o clã Trump. Antes de tudo isso, ele fez a ponte para o Flávio, ele fez a ponte para o Eduardo Bolsonaro. Ele levou o pessoal. Então você tem aquela foto do Trump com o Flávio Bolsonaro, é também coisa desta relação que se estabeleceu e da ajuda do próprio Paulo Figueiredo. Pois é, o Sakamoto está coberto de razão e tem uma coisa extra aí, né? O Paulo Figueiredo, ele foi fundamental nessa articulação, né? Ele está lá foragido lá nos Estados Unidos, mas o Paulo Figueiredo, ele é um contato ideológico com uma coisa que está sendo vulgarizada no Brasil, que é essa ideologia neofascista estadunidense, né? Ele transporta isso, né? Ele traz isso, né, para cá. E lá nos Estados Unidos tem coisas bizarras, não é só isso que o Sakamoto falou, não. Tem outras coisas bizarras sendo discutidas para retroceder em avanços que vêm da década de 60, querem voltar, sabe, lá para a década de 40, né, lá nos Estados Unidos. Então é uma coisa muito bizarra do que está acontecendo por lá. Não é um aliado qualquer, é um aliado central. Então, quando esse aliado central, quando esse parça do Flávio Bolsonaro dá uma declaração forte como essa, uma declaração que é ultrajante em muitos sentidos, o Flávio Bolsonaro automaticamente ele vai sim herdar a responsabilidade disso, a menos, por quê? Porque é do entorno dele, a menos que ele venha a público e fale, eu discordo do que Paulo Figueiredo falou, ele está errado. Flávio vai falar isso? Eu acho difícil, porque aí ele vai perder voto com quem ele também não pode perder. Então é isso. Provavelmente vai dizer que respeita muito as mulheres, citando a mulher e as filhas, que foi o que ele já fez, o que não é suficiente. Vamos torcer para que o pior para o candidato de extrema-direita e seus parças aconteça e eles fiquem bem longe do Palácio do Planalto. Para mais notícias sobre política... Pois é, gente. Eu quero mostrar para vocês a 12ª característica do... Aqui é um texto, né, do Fascismo Eterno, do Humberto Eco, né? Aqui, ó, o Fascismo Eterno de Humberto Eco. E eu quero chamar a atenção para vocês da 12ª característica. Vou ler aqui para vocês. Como tanto a guerra permanente como o heroísmo são jogos difíceis de jogar, o urfascista transfere sua vontade de poder para questões sexuais. Essa é a origem do machismo dentro do fascismo eterno. Isso implica desdém pelas mulheres e uma condenação intolerante de hábitos sexuais não conformistas, da castidade à homossexualidade. Como o sexo também é um jogo difícil de jogar, o herói urfascista joga com as armas, que são seu erstat fálico. Seus jogos de guerra são devido à inveja de pênis permanente. Perceberam?
Quando eu digo para vocês que o fascismo tem uma conexão profunda com o machismo e com a misoginia, nós não estamos tratando de uma coisa que não tenha base na historiografia, no estudo. É absolutamente real. Até mesmo as lideranças fascistas, que são mulheres, quando elas surgem, e são poucas, elas surgem se valendo, né, como a Marine Le Pen, se valendo de um determinado tipo de machismo e validando o machismo. É importante para elas validar o machismo em algum nível para se lançarem enquanto lideranças. Então, o machismo e a ideia da dominação masculina, da ordem tradicional, chamada assim tradicional, é muito importante para esse movimento. Não é uma coisa periférica ao movimento, ela é central. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. Você pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Tem um link no comentário fixado explicando como é que você vira afiliado gratuitamente dos nossos cursos e pode ganhar dinheiro divulgando material. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.